A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao momento da Palavra de Deus. É o momento de nós refletirmos nas Escrituras Sagradas do Senhor e mais uma vez aprender aqui uma lição junto com a Palavra de Deus. Já quero te convidar a se inscrever neste canal, a deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo com pessoas que também precisam ouvir uma mensagem. O momento da palavra hoje é uma reflexão sobre: será que nós somos livres ou será que nós somos ainda escravos de alguma coisa? Será que realmente nós somos livres? Será que realmente a nossa liberdade ela é verdadeira ou é apenas uma liberdade falsa? Uma liberdade sem... como que eu posso te explicar? Uma liberdade que na verdade não é liberdade. Na nossa mente nós achamos que somos libertos, mas na verdade nós não somos. E hoje nós estamos aqui para refletir isso no momento da palavra de Deus, e nós vamos aprender com Jesus. Quando Jesus está no capítulo 8, no Evangelho de Jesus, capítulo 8, quando Jesus está dando um ensinamento e ensina algo super espiritual, né? Super espiritual, muito espiritual aqui. Essa é a questão, muito espiritual o que Jesus nos ensina. Quando Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, ele volta para o templo e se assenta para ensinar. E quando Jesus está ensinando o povo, vêm os escribas e fariseus e apresenta diante de Deus uma mulher que, no conceito deles, fora pega em ato de adultério, e agora eles trazem até Jesus, e na lei de Moisés tentam lançar em Jesus uma pegadinha, dizendo: olha, Jesus, essa mulher foi pega em ato de adultério. A lei de Moisés manda que tal seja apedrejada. E tu, o que dizes? E Jesus, olhando aquela multidão, vendo todo aquele povo com a pedra na mão, com os escribas prestes a apedrejar aquela mulher, ele diz: aquele que não tem pecado que lance a primeira pedra. Observe bem, ele diz: aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. E nós todos sabemos, que conhecemos a palavra de Deus, todos nós sabemos que o único que ali não tinha pecado era o próprio Senhor Jesus. Observe só, livro de João, capítulo de número 8, no versículo de número 7. Como eles insistiam na pergunta, né? Jesus disse a eles: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E Jesus, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E aquele povo, ouvindo aquela resposta de Jesus, começa a se retirar. Eles começam a sair. E começa pelos mais velhos. E vai todo mundo saindo e Jesus está ali. Então Jesus, quando vê que todo mundo saiu, Jesus chega naquela mulher e disse: e aí, onde estão os teus acusadores? Aqueles que te acusavam. Onde é que eles estão? Cadê aqueles que te acusavam? Aquela mulher diz: não tem ninguém. Ele: pois bem, se eles não te condenam, eu também não. Vá, preste bem atenção que Jesus está dizendo para aquela mulher: vá e não peques mais. Aquela mulher estava prestes a ser apedrejada. Ela estava sendo condenada à morte por apedrejamento, porque segundo os escribas e fariseus, ela tinha sido pega em ato de adultério. Jesus diz a eles depois que eles julgam segundo a lei dos homens, mas Jesus ninguém julga. E quando Jesus julga alguém, ele julga pela verdade. Só que cai para nós aqui, olhando para a Bíblia, aqueles homens fariseus, escribas, e muitos daqueles que estavam ali não criam em Jesus. Eles não acreditavam em Jesus, porque Jesus veio de uma família, não é de uma família próspera, de uma família
de gente de uma família sacerdotal. Eles não criam que Jesus veio da linhagem do rei Davi. Eles não tinham esse conceito porque Jesus era filho de José, adotivo, mas filho de José. Na mente deles era filho de José. O carpinteiro de uma virgem Maria, de uma mulher chamada Maria, da Galileia, nascido em Belém. E Jesus aqui começa a ensinar para eles dizendo assim, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aí eles começam a indagar Jesus, você está dando testemunho de você mesmo. Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu venho, e nem sabem para onde eu vou. Mas eu sei. Se eu julgo, e Jesus diz aqui no versículo 16, no capítulo 8 de João, Jesus disse, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém é eu e aquele que me enviou. No versículo 17. Também na vossa lei, ele usa a lei dos escribas e dos fariseus, dizendo, olha, a vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas não é verdadeiro. Então, eu não estou testificando somente de mim. Eu não estou falando somente de mim, eu estou falando de mim e daquele que me enviou. Aí Jesus começa a falar com aqueles fariseus, dizendo para ele, olha, vocês não me conhecem, vocês não conhecem meu pai. Porque se vocês me conhecessem a mim, conheceriam o meu pai. Porque eles perguntam, quem é o seu pai? Aí Jesus, ministrando aquela palavra, pregando aquela mensagem, Jesus diz para vocês, vocês não podem compreender, porque vocês são aqui de baixo. Mas eu sou lá de cima, vocês são do mundo, e eu não pertenço a este mundo. Por isso que eu digo que vocês vão morrer nos seus pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Jesus está ensinando algo aqui para nós. Aquela mulher que foi pega no ato de adultério, ela estava presa no pecado, ela estava presa, ela estava escrava do pecado, mas a misericórdia de Jesus foi tão grande na vida daquela mulher que ela naquele dia não recebeu o seu salário. Porque todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Os escribas tentaram incriminar Jesus de todas as maneiras, questionando ele. Aqueles fariseus, eles não criam em Jesus e também em nada do que Jesus falava. Então, Jesus disse para ele, olha, vocês vão morrer nos pecados de vocês, porque vocês não creem no que eu sou. Vocês não creem na minha palavra. Vocês são escravos de vocês mesmos. Vocês acham que vocês são livres, mas vocês não são livres. E eles não compreenderam isso. E algo que me chama a atenção é quando Jesus fala para ele, olha, o Pai está comigo e eu estou com o Pai porque tudo que eu faço agrada ao Pai. Por isso que o Pai está comigo. Porque eu não vim para fazer minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Se você é livre, você não pode deixar o pecado te dominar. Você não pode deixar as coisas deste mundo te dominar. Nós somos aqui de passagem. Nós somos peregrinos. A nossa passagem aqui, ela não é permanente. Nós temos um lar. Nós temos uma moradia. João capítulo 14. Eu vou para a casa de meu pai e lá vos preparar lugar. Porque na casa de meu pai
há muitas moradas. E aonde eu for, vós estarás comigo. Vocês estarão comigo. E Jesus falando com eles, ensinando a eles, porque até hoje o povo judeu não recebeu Jesus como Salvador. Muito deles, o povo judeu não recebeu Jesus como Messias, como Salvador. Mas ali no versículo de número 30, depois que Jesus começa a falar para eles, tudo que Jesus está ensinando, muitos ali creram em Jesus. Aí Jesus está dizendo para aqueles que creram nele, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ué, eles não são livres? Eles não estão com correntes, não estão com grilhões, mas Jesus está dizendo, se conhecereis a minha verdade vos libertará. É o que está escrito aqui, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E olha o que eles vão dizer, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Foi a pergunta que eu te fiz. Como, pois, sereis livres? Aí Jesus ensina. Versículo 34. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Lembra da mulher adúltera? Ela não é mais escrava do pecado. Porque agora ela se encontrou com Jesus e disse, Jesus olhou para ela e disse, vai e não peques mais. Eu compreendo agora de uma outra forma, Jesus dizendo para ela, vai e sejais livres. E olha o que diz Jesus aqui, depois que fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Jesus não veio, Deus não enviou o seu filho para buscar escravos, mas para buscar filhos. Filhos livres. Livres do pecado, livres da abominação, livres da iniquidade, livre desses pecados que têm chegado no mundo, dessas abominações que têm alcançado o nosso mundo, que hoje tudo é normal, que hoje tudo é natural, hoje tudo pode. Eu aqui tenho que até tomar cuidado com o que eu falo aqui, porque senão o YouTube pode derrubar esse vídeo. Mas para você que é espiritual e compreende a palavra de Deus, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. A violência tem se aumentado, a iniquidade tem se aumentado, a prostituição dentro da fé tem se aumentado. Agora qualquer um que canta música de Deus, ele é salvo, ele é bom. Não, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E se o Filho não vos libertar, vocês não serão verdadeiramente livres. Porque Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele fez isso quando morreu na cruz. Quando ele entregou a sua vida. Porque ninguém tomou a vida de Jesus. Ele disse, ninguém toma a minha vida. Eu a dou e tenho poder para tomá-la de volta. Esse poder recebi de meu Pai. Então você compreenda hoje que se você está cometendo qualquer tipo de pecado, pecado abominável, coisas ruins, falando mal, sendo mentiroso, culpando as pessoas, roubando, falando mal dos pastores, falando mal da igreja, você que está na cachaça, no vício, você é escravo do pecado, você não é livre. Você até acha que é livre, mas você não é livre.
Mas Jesus hoje veio aqui nesta mensagem dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que você possa ficar com essa mensagem no teu coração. Sejais livres, não só de corpo, mas de alma e de espírito. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero, Senhor, apresentar, Pai, esta mensagem ao Senhor. Que essa mensagem venha alcançar, Senhor, pessoas e que ela possa, Senhor, fazer, Pai, a libertação na vida e na mente, Pai, desta pessoa. Que ela venha a ser livre, Senhor, que ela venha a ser liberta, Senhor, de todo pecado. Que a palavra, Senhor, chegue ao ouvido, Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, e que elas compreendam, Senhor, a importância de sermos livres. Por isso eu abençoo, Senhor, a vida de cada filho, de cada filha, e que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor, e que este vídeo, Senhor, alcance pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida. Depois você pode meditar aí no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8. São 59 versículos. E você pode ver aí que Jesus, mesmo pregando a verdadeira palavra, mesmo ele ensinando que ele é a luz, que ele é o caminho, que ele é o Filho de Deus e que ele pode libertar do pecado, eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Não se preocupe com aqueles que te perseguem, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando, deixa seu gostei, se você gostou desse vídeo, se essa mensagem falou com você, compartilha com pessoas que precisam ouvir, e que esse vídeo possa alcançar inúmeras pessoas. Eu sei que já teve vários vídeos por aí, mas essa palavra precisa chegar no coração de pessoas, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana. Eu vou ficando por aqui no momento da palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.